9h23. AM 1270, Rádio Brasil, Campinas. Estamos de volta com Manhã Brasil. Apresentação, Camila Godoy. Agora na Rádio Brasil, entrevista. E hoje, dia 1º de abril, dia da mentira. E por que será que as pessoas mentem, hein? Será que a pessoa já nasce com algum defeitinho ali? Fala, então eu vou mentir. O que acontece? Você, amigo ouvinte, já contou aquela mentirinha do bem? Nem sei se existe mentirinha do bem, mas daqui a pouco a gente já vai descobrir. Agora, tem algumas pessoas que mentem tão bem, mas tão bem, que você sabe a verdade e a pessoa tá mentindo. Você fala, não, ela não tá falando isso pra mim. Tá falando pra mim. Será que eu tô ficando louca? Eu falo porque eu já passei por essa situação, fiquei pé da vida. E eu falo, mas não é, mas tá mentindo. Você tá mentindo. Não tô. Aí eu falo, não é possível. E aí é nada como um neurocientista que estuda aí a nossa mente, o nosso cérebro, o Louis Augusto Bispo. Eu falei pra ele que eu achei muito chique se eu pudesse falar Louis, né? Louis. Mas ele disse, não, Camila, todo mundo fala Louis. Então, ok. Então, se todo mundo. Então, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Agora, por que essas pessoas mentem tanto, hein? O que acontece? É algum defeitinho, né? Porque às vezes o pai às vezes fala pra criança, olha, fala que eu não tô aqui. E às vezes tá. Então, às vezes você tá dando um exemplo errado. O que acontece com esse cérebro, hein? Olha, eu diria que é uma facilitação. Facilitação. Tá. Acho que tudo parte do princípio que o cérebro ele gasta muita energia para regir todas as nossas funções fisiológicas, né? Desde andar, observar as coisas no ambiente. E aí esse gasto energético que é muito alto, chega a ser assim, em estado basal, sei lá, 22% do gasto energético corpóreo. Então ele fica lá quase com um quarto de toda a energia corpórea. Ele tenta criar situações que gastam menos energia. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão que altera o que seria o real e facilita para ele tomar uma decisão, ele cria uma situação que para ele é confortável. Então, por isso que algumas pessoas, quando vão tomar uma decisão que é difícil e que requer muito gasto energético para o cérebro conseguir resolver aquela situação, ele cria uma situação que seria mais fácil para ele. Mas é claro que a gente faz isso de propósito, né? Agora, o que é mentira, então? Você já explicou que eu achei interessante, acho que eu nunca tinha escutado essa explicação. Agora, o que é essa mentira? Porque às vezes a pessoa fala, ele mentiu. Mas o que é isso, então? Você disse, às vezes pode ser uma defesa. Sim. Às vezes a pessoa tá ali falando, até eu explicar, eu vou falar isso aqui para não ter que... O que é isso, então? Na verdade, a gente tem que primeiro meio particionar isso, né? Porque crianças, igual você pegou esse exemplo de crianças, as crianças elas criam um universo que não é uma mentira, né? Contam histórias, por exemplo, de contos de fada pra criançada, e aí a criançada ela mergulha nisso e ela inventa alguma coisa que pra ela tá dentro de um mundo que ela criou. Tá. Agora, quando a gente pega algo que a gente sabe que é correto, então a gente tem aquela base do correto, a gente altera o correto, aí já cai no que seria uma mentira, que a gente tem que ter uma tomada de decisão para resolver algo que é correto e concreto, só que a gente fala, vamos alterar esse cenário? Ou eu consigo alterar esse cenário para facilitar? Né? Como, por exemplo, eu posso ter traído a minha mulher, ela ficar sabendo que eu traí ela, e eu chegar lá e falar, não traí. Ela fala, não, mas eu sei que você traiu. Eu falo, não traí. E a situação que eu vou criar, na verdade, se ela acreditar, vai demandar menos gasto energético pro meu sistema nervoso central do que eu resolver problema com ela, com família, com filho, com parente, com vizinho, com... Faz sentido. E aí, o cérebro ele já nos conduz a isso, né? Isso é uma evolução normal do sistema nervoso central. Para fazer o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Ela melhorar a comunicação cerebral e evoluir em intercomunicação do cérebro, ele tenta sempre gastar menos energia para criar novas funções. Então ele gasta menos energia para ir criando novas funções. Então ele sempre pensa, a gente sempre partir desse princípio do gasto energético para a comunicação cerebral. Isso que você disse faz todo sentido, porque, por exemplo, vamos dar o exemplo aí da traição. Às vezes a esposa já sabe o que aconteceu. Aí chega e fala, não fiz nada.
Não, você fez. Não, não fiz nada. E aí, às vezes, a gente passa. Eu falo isso porque já aconteceu. Tava na minha cara. Eu falei, tá vendo? Tô vendo. Não tá. Você tá criando uma situação. Eu falei, não, eu não tô criando, eu estou. E aí chega algum momento que você duvida do que você tá pensando, porque o outro tá mentindo muito bem. Você vê que loucura, tem vezes que o outro lado, ele introverte uma mentira. Porque aí você fala assim, tá, eu vou acreditar no que ele tá falando, Pra que na evitar. verdade você tá introvertendo pra evitar o problema. Só que eu diria que causa um dos maus do século isso, Tá. que seria a ansiedade. Porque você mentiu, tentar abstrair um determinado problema, mas saber que o problema tá ali, te gera ansiedade. E te gera ansiedade, vai numa cascata de estresse, e aí o cérebro ele identifica que você tá sempre no estado assim de Alerta, né? alerta. Então demanda muito gasto energético do mesmo jeito. Bom, aí e isso você vai resolver de que forma? É. Então você fica sempre naquela de eu sei que é mentira, não quis resolver. De que forma que eu resolvo essa mentira? A mentira ela acaba crescendo, né? E confrontar, às vezes, é uma boa solução. Foi o que você disse. Tem gente que fala, ai, tá bom, vai. Eu não vou discutir, eu já sei a verdade, mas aquilo fica. A pessoa sabe que o outro tá mentindo. Quem mente, mente sempre. Mente. Que É uma triste. o cara fala assim, o mentiroso ele vai melhorar. Na verdade, o mentiroso a tendência é piorar, né? Tá. Porque, olha, partindo dessa premissa do cérebro tentar diminuir gasto energético, a gente tem engramas, que são mapas que a gente cria. Então a gente tem um engrama motor, que a gente movimenta aqui os braços, pernas, o posicionamento que a gente tá, de forma automática. A gente não pensa para isso. Então a gente tem um engrama que é sensorial também, por sensores de luz, de tato, já tá tudo automatizado. Então eu sei quanto que eu palpo aqui, de que forma. E a gente tem um engrama emocional, né? Que rege também uma parte cognitiva. Então a pessoa ela já tem aquele mapa da mentira. Para ela seria mais fácil em algumas situações ela já pegar e mentir do que ela resolver com a verdade. Entendi. E tem vezes que é até mais fácil resolver com a verdade. Mas a mentira já está impregnada nela, né? No mapa do sistema nervoso central dela. A gente já tem um mapa neuroquímico que já fala, olha, faça isso. É automático. É então. automático. Meu Deus. Mas a gente poderia ter a reflexão, né? Sim. Assim, você sempre vai refletir. A gente é inteligente até por isso, que a gente reflete sobre algo. Mas teria esse automatismo, esse mínimo, tipo, vai, já faça. Tá. Aí tem gente que fala assim, já menti. Eu tenho amigos que contam cada história aí, que você fala, caramba, é sério? Às vezes você até dá a linha e fala, jura? Mas você fala, não, essa pessoa tá viajando. Mas tem hora que é isso que você falou, né? A gente já tem tanta coisa, mas é muito sério, porque às vezes são histórias, às vezes você fala, tá viajando. Mas às vezes são mentiras que afetam uma família, Sim. afetam o relacionamento, enfim, Sim. N situações, e que você não pode aceitar. Mas aí como é que você lida com isso? Que você fala, você não é possível que você tá falando isso pra mim. Não, é aquela... É algo que não é palpável e que depois vai virar palpável. Sim, Né? Você sim. falou, atinge família e acaba virando uma síndrome física ali, porque você começa a criar um personagem e você tem pessoas que entram naquele personagem. A mentira é para coisas pequenas, a mentira é para situações, de repente a mentira é para ele. Tá. A gente pode ver o Instagram aí que as pessoas criam um personagem, vivem aquele personagem, E não elas sai daquilo. estão vivendo na mentira. Só que aí predispõe níveis de ansiedade e depressão. O pessoal fala, qual que é a relação? Você fala, toda, né? Agora, a gente tem... Bom, você aí com o seu trabalho diário, ouvindo, estudando a mente. Fenomenal isso. Muito bom. Homens ou mulheres? Quem mente mais, hein? Ou a situação tá feia? Olha, bom, seriam homens, mas a gente não que eu vou respaldar e querer dar uma explicação pra isso. Não que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu vou querer justificar. Não, assim, na verdade, é que somos produtos mesmo do ambiente. Então, isso é muito diferente entre etnias, entre locais, então Sim. tá muito voltado à cultura mesmo. Mas os homens, na evolução, estando mais inseridos assim, no meio social, que vocês agora estão bem mais, né? Ainda bem. Acabam as situações de tomada de decisões tendo mentirinhas inseridas para ter ganho de dominação.
Que aí, como o mercado é sempre você dominar algum determinado ambiente, algumas pessoas elas vão criando algumas situações para dominar um outro meio, né? Até para se vangloriar ou para aumentar algo, né? Aquela mentirinha que sempre aumenta. Eu sou mais do que pareço, eu sou melhor do que pareço, eu sou meio do que pareço. Sempre tem criar algo que é o semideus. Mas existe, por exemplo... Mas seriam homens. Seriam homens. Seriam homens. Até agora, mais homens que mulheres, mas é cultural. Cultural, Agora, tem mentira boa? Você fala, foi só uma mentirinha, mas mentiu, né? Não existe essa mentira boa. Assim, o que a gente tinha comentado sobre crianças elas acabam mentindo algumas vezes, mas para elas não sabem o que é o correto. Então, essa mentira boa que a gente pode falar, uma criança mentir, mas é uma mentirinha. Cara, porque ela não tem um parâmetro do correto. Então, talvez alguém falou alguma situação, ela acreditou, se sentiu acuada de alguma forma e contou aquela história fantasiosa, que você fala assim, não, de onde ela tirou essa história fantasiosa? Mas assim, porque pra ela assiste desenho, ela gosta de coisas que são fora da realidade, né? E a nossa mente humana já gosta disso, né? Gosta de, assim, de abstrair, de criar situações para fugir da realidade, porque a realidade demanda mais gasto energético para se resolver. Tanto que, uma vez eu até comentando com uma amiga, a gente fez uma pesquisa, e dos cinco livros mais lidos na história, dos 10, 5 são de fatos reais. Olha, a pessoa mergulha no universo para Pode fugir ver. dos problemas. Entre eles tá Pequeno Príncipe, tá, sei lá, as Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Eu me pergunto, quem é que escreveu? Quem é não, que eu sei, assim, em que estado estava? Em que momento aquela pessoa se encontrava? Em que estado estava? Você falou, né, que às vezes a pessoa mente e aí depois pra voltar atrás é muito mais difícil, porque ela vai ter que ficar se justificando. Mas assim, vamos supor, chega alguém e fala assim, professor, eu menti, pisei na bola mesmo, eu quero consertar isso. É tão difícil, porque mentiu. Às vezes o outro lado já embolou, já falou pro outro, nossa, você viu? O professor mentiu. Nossa, você sabia? Você viu? Você tem... não, ele tava mentindo. E aí aquilo já foi. E aí a pessoa, pra consertar, às vezes tem vontade de enfiar a cabeça num buraco, mas às vezes fala, não, olha, gente, eu errei. Mas assumir o erro é um desafio também, né? É um desafio. Assim, é um exercício que, se a pessoa conseguir e ela ver que ela tem um retorno satisfatório, isso é bom, porque o grande problema é isso. O nosso cérebro ele tem um sistema que a gente chama de sistema de recompensa. Então, tudo ele vai fazer uma avaliação se recompensa ou não. A base de alguns hormônios e neurohormônios excitatórios. Um deles que o pessoal conhece muito, que é a dopamina. Sim. Então, ele te dá um retorno satisfatório numa determinada situação. Ele fala, olha, foi muito bom quando, sei lá, sua mulher te perdoou. Então, agora sempre fale a verdade. Aí, na hora que ele recebe aquela satisfação que tudo bem, perdoou, foi muito bom, deu... Ok, aí o cérebro ele entende que aquela situação é uma situação boa e que talvez toda vez que ele fala a verdade ele seja recompensado. Mas normalmente a gente faz isso também com a mentira, né? Então se ele vê que ele saiu de uma determinada situação bem, mentindo, o cérebro fala, é isso, gastamos pouca energia e fomos recompensados. Mas e o peso na consciência? Aí é o X da questão, que tem o peso da consciência para quem tem essa reflexão e ficar assim, cara... Tem consciência que aí provém da educação que a pessoa teve. Porque quem não tem, ele vai virar o personagem que vai mentir, ele vai achar que ele tá certo. Você é o louco. E você é o louco. A gente pode pegar casos polêmicos aí. A gente pode pegar casos que eu poderia falar assim, aconteceu casos aí agora no futebol, que a pessoa dá um relato, aí você vê que no relato ela acha que não fez aquilo. Mas não. Nossa, ingênuo. Você fala, cara, é sério? Você tá mentindo pra você? Entrou no personagem. E culturalmente, pra ela, talvez aquilo não seja mesmo. Então ela fala assim, culturalmente eu vi muitas coisas acontecerem nesse aspecto. Tipo, eu pegava, eu palpava, e era normal. Então pra mim não é. Aí você fala, não, mas você vê que hoje a sociedade te ensina que é. Não, mas aí o cérebro fala, continua do jeito que você tá aqui. Então... Pra você não é. E aí é difícil, porque como você lida com um ser humano assim? Porque é o que você falou, ele entrou num personagem. Entrou num personagem. E pra ele tá tudo bem.
E aí você olha e você fala, meu Deus, que vontade de dar uma leve enforcadinha, mas eu não posso, porque eu posso ser fresco. Não, você falou tudo, né? Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não posso. Mas ele fez, tá tudo bem. Na cabeça dele, Na tá tudo bem. cabeça dele tá tudo bem. E o problema da mentira é isso, né? Você chegar num determinado ponto que você criar esse engrama, esse mapa sensorial, emocional, e você sempre querer mentir. Então você, assim, sempre mentir. Pra você é satisfatório. Tem pessoas que, não sei se vocês já perceberam, ela conta uma mentirinha, pra ela até é gostoso. Pra Até ela... é engraçado. Até pra ela fica bom, como dar aquela mentidinha. Você fala, mas você tá mentindo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Todo mundo sabe Que é mentira. que é mentira, e você tá mentindo ainda, mas... Olha, eu tenho certeza que você, amigo ouvinte, a gente citou aqui diversas situações e você já passou por isso. E é muito complicado, porque é o que ele disse. Às vezes, a criança, ela tá no universo paralelo. Ela tá no celular, ela tá nas telas, tecnologia. Às vezes, escuta alguma coisa de um amiguinho na escola, chega em casa e fala pra mãe, e fala, não, é bobeira. E às vezes é ali que você tem que falar, calma, vamos entender o que tá acontecendo. Porque é desde novo, é na infância ali que você forma esse adulto, né? É na infância que você forma esse adulto. E logo na primeira infância, você tem que ir formando aquele caráter do que é correto e do que é errado. Aí tem vezes que a gente acaba não fazendo isso. É a brincadeira filosófica de um contrato social. Você fala pra ela assim, a gente tem um contrato social aqui, filhão. Isso aqui não pode. Isso não pode. Fora isso daqui, isso aqui é correto. Isso aqui não. Isso aqui é correto. Isso aqui não. Isso aqui... Até ele tatear isso bem, né? Porque senão ele vai sempre... E é da criança, né? Ele vai sempre experimentar. E se você deixar ele experimentar, tudo bem, é legal. É legal. Mas ele tem que experimentar e ele não pode experimentar e gostar. Porque se ele achar engraçado mentir pro pai e pra mãe, e aí aquilo ser impregnado, né, no sistema sensorial dele, ele vai achar que é legal, sempre dar uma mentidinha. Aí vai mentir pra isso, vai mentir pra, sei lá, álcool, vai mentir pra drogas, vai mentir pra uma brincadeira idiota, vai mentir... E pra ele fica normal, né? Fica no dia a dia. Faz parte do dia a dia. Ele nem sente aquilo, né? Tem uma coisinha do cérebro também que é engraçada. Quanto maior a frequência que você for mentindo, menos o cérebro identifica isso. Então, quanto maior a frequência quanto mais você aumenta as frequências de ações, menos ele pensa, ele automatiza. Entendi. Então ele vai automatizando. Fala, você faz isso repetitivamente, ele faz uma marcação daquilo e fala, então eu só reproduzo. Então ele não quer pensar para fazer, ele reproduz. Preguiçoso esse cérebro. Mas faz sentido, porque aí às vezes você, é o que você falou, pensou, todo mundo tem alguém que você fala, vem ele contar essa história de novo. Mas ele acredita, e às vezes a pessoa que, às vezes não, a pessoa que mente, ela tá acreditando fielmente naquilo que ela tá falando. E quem tá de fora fala, não. É um sistema parecido com o que, por exemplo, um computador faz. Se você colocar algo que você quer buscar no Google e colocar assim, tiver muita informação certa e errada, ele vai buscar, mas ele vai te trazer certa e errada. É verdade. Se você colocar a informação só certa, tem um momento que assim, ele vai automatizar e ele só vai buscar certa. Então ele não busca mais errada. Ele pega e fala assim, esquece. Agora, se tiver também só errada, para ele buscar a informação certa é um problema, porque ele foi impregnado com a informação errada. Então, para ele, a informação errada virou a certa. Gente, que loucura, né? Pós-pandemia isso piorou muito, professor? Muito. Muito. Acredita. Muito, muito, muito mesmo. Porque todo mundo preso. Cada um literalmente dentro da sua bolha. E aí, a hora que você solta, você fala... E a relação que a gente faz é pelo maior convívio de contato. Tá. Aí, quanto maior convívio de contato, de conflito, você quer abstrair algumas coisas. Sim. Né? Aí, o maior volume de álcool aumentou. Tudo. Aí de violência aumentou. De mentirinhas pra... tal coisa. Aí você conta, tudo. Fala qualquer coisa lá. Ninguém tem paciência mais, né? Parece que ninguém tem tempo. Às vezes você vai conversar com qualquer pessoa e fala, agora eu não posso. Você fala, não, mas eu só... Não, tá bom, resolve. E às vezes você queria contar uma verdade, talvez, e a pessoa não deixa. E aí você vai engolindo, na hora que você vê, você tá doente, você tá com dor de estômago, ansiedade, depressão, síndrome... Uma coisa vai puxando a outra. Não, e uma coisa vai puxando a outra mesmo. Eu costumo falar que as pessoas acham que isso é um universo distante. Não. Falam assim, mas isso é um universo... Cara, não é um universo distante. Mesmo as áreas do cérebro, tem áreas que têm específica ligação com regiões hormonais que regem no nosso estado, por exemplo, aqui de vigília mínimo. Assim, atividades hormonais.
Então você pensar em algo, vai proliferar uma doença física? Vai. E depende do tempo que você pensa, da intensidade que você pensa, da frequência que você pensa. Parece longe, mas isso não é longe. Poderia te dar um exemplo aqui, a gente fazer uma brincadeira rápida de um circuito aí que você falaria, ah, será? Vamos, então. Mesmo? Mesmo. Ó, pensa o seguinte... Só não vai me deixar ansiosa aqui. Porque eu tenho ansiedade. Não, pensa o seguinte, eu e você, vamos pegar aquele cenário e você Tá. namoramos. Aí você descobre que eu te traí. Aí você fala, pô, esse cara me traiu. Aí você começa a ficar naquele pensamento no estado de alerta e a gente fala que é um sistema de luta e fuga. Aham. Não sei se eu bato nele, se eu largo ele, mas assim, você fica naquele conflito. Tem uma área do nosso sistema nervoso central, que é o hipotálamo, que ele cuida de funções do sistema nervoso autônomo, sudorese, frequência, ajuda em frequência cardíaca, respiratória. Então, mas assim, particularmente de algumas funções de secreção hormonal, né? Aí o hipotálamo, ele vai atingir ele vai mandar informação para uma regiãozinha chamada hipófise. O pessoal fala muito da Sim. hipófise. A hipófise, ela tem duas regiões, que uma delas, por exemplo, a adenohipófise, ela se chama adeno, né, porque ela tem uma comunicação com a glândula adrenal, que estimula a adrenalina, que estimula cortisol. Então, quer dizer, nesse caminho todo, vai estar estimulando muito cortisol, muita adrenalina, porque uma vai mandar uma comunicação para outra, a outra vai mandar, a hipófise vai mandar uma comunicação para a glândula adrenal e ela vai secretar muita adrenalina. Você vai ficar ali, em estado de alerta, preocupada, e o seu cortisol altíssimo, altíssimo. Sempre, porque você não sabe o que fazer com aquela informação. Será que eu largo dele? Será que eu não largo? O que eu vou fazer? Se aquilo perdurar por muito tempo, o seu sistema nervoso central ele vai tentar depreciar essa atividade, porque você está muito excitada. Você não pode ficar com níveis de cortisol altíssimos, né? Você não pode ficar com níveis de... Porque sim, você sempre vai estar em estado de alerta. Sim. Então você vai dormir mal, vai comer mal. Você vai ficar sempre... Como se eu tô dormindo, mas eu tô pensando naquilo. Fica naqueles estados que a gente conhece, né? Sim. Quem já sofreu isso, como eu, Né? conhece. Como eu, maravilhoso, como eu. Já sofreu isso. e aí, você vai ter que... O sistema nervoso ele vai falar assim, vamos depreciar isso? Que ele deprecia. Ele usa algumas atividades neurohormonais que vão depreciar. Que vai acontecer o quê? Níveis de depressão. A atividade elétrica do seu cérebro vai começar a cair para ter menos gasto energético. E aí você entra numa depressão. Que é um estado num produto mais final, Sim. mas na hora que você vai ver, você assim, tá mal, tá depressiva, tá sem energia, não tá conseguindo fazer as coisas, não tô pensando direito, não tô conseguindo fazer isso e aquilo, parece que eu esqueço das coisas. Sua atividade cerebral, ela tá baixa, né? Ele quer balancear isso. Ele fala, olha, você não pode ficar na excitação sempre, eu tenho que equilibrar isso. E aí você fala, eu tô com muito sono, não tô bem, não tô... Porque ele usa neurohormônios e hormônios que vão tentar puxar essa atividade. A pessoa acaba desencadeando, por exemplo, uma depressão. Ela acaba desencadeando problemas relacionados à parte metabólica, como, por exemplo, um diabetes. Por ela precisar de muito Emocional, gasto né? energético e aí fala, pro pâncreas, você tem que secretar muita insulina que eu preciso de gasto energético. Tem uma hora que ele fala, olha, não dá pra eu Me secretar mais. ajuda aí, me ajuda. né? Então, o problema mental, ele acumula pro físico muito fácil, a gente acha que não, né? Nossa. Olha, eu ficaria aqui tranquilamente, viu, Carol? Tá meio-dia, mas não tô podendo, né? Gostaria, mas vamos marcar, vai ter que voltar aqui pra continuar esse nosso raciocínio. Agradecendo muito aí a sua participação. Obrigada Obrigado pela a você nossa estar aqui. aula aí pra gente entender cada vez mais o cérebro. Faz todo sentido isso. Todo mundo já passou por uma situação e a gente vai, o Pico fala, não, eu vou lá. Não vai, filha, fica aqui. Aí depois você fala, oscila. Oscila. E se esse equilíbrio não acontece, muitas coisas... Ai, seguimos. Obrigada. Obrigadão a vocês pelo Passa aí o convite. seu Instagram pro pessoal te acompanhar, te seguir aí. E em breve estaremos juntos novamente. Em breve estaremos juntos. O meu é Luis.Augustus. Tranquilo. Obrigada. Obrigadão. Sucesso pra Bom você. dia. Bom dia.